Encontramos no sítio arqueológico do Museu de Lisboa Teatro Romano e esta pequena visita que iremos fazer representa a visita a um dos teatros, dos poucos teatros existentes em território nacional. Com efeito, o Teatro Romano de Lisboa é o único teatro que se encontra musealizado em Portugal e é o único que foi edificado nos inícios do século I. Existe um outro teatro em Brácar Augusta, atual Braga, mas é um teatro que ainda se encontra em escavação pela Universidade do Minho e, igualmente, não está musealizado e é uma construção mais tardia, provavelmente do século II. Este teatro romano, em pleno coração da capital portuguesa, constitui, pois, um ex-libris importantíssimo da nossa herança cultural latina. E este edifício que nós vamos visitar é a confirmação da plena romanização desta cidade romana que teve a designação de Felicitas Iulia Olisipo. Felicitas Iulia Olisipo era uma cidade importante, sobretudo pela riqueza que vinha do mar, mas especialmente pela fantástica situação geográfica que detinha. Virado para o Rio Tejo, este teatro seria um monumento importantíssimo construído logo na primeira fase da monumentalização da então cidade romana. Mas o que é que se pode ver neste sítio arqueológico? Em primeiro lugar, temos que ter a ideia que não se conserva a totalidade do teatro. Grande parte deste monumento, que daria para cerca de 4.000 espectadores, encontra-se ainda hoje enterrado por baixo destes edifícios que se encontram aqui do meu lado esquerdo. O pavimento do local onde antes se encontrava o palco continua igualmente por baixo da atual Rua de São Mamede. E, portanto, não é todos os dias, quando se passa ou quando se passeia na Rua de São Mamede, termos a ideia de que estamos a pisar um solo romano com mais de 2.000 anos de idade. Neste local preciso, onde eu tenho os meus pés, esta era a área correspondente à zona subjacente ao palco. O palco em madeira, também designado por púlpito, estaria assente nestas pedras, nestes pilares que se encontram aqui. Seriam duas fiadas de pilares, paralelas uma à outra. Estes fustos de coluna não se encontram no lugar deles, portanto temos que nos abstrair da sua presença original aqui neste sítio, mas temos, como estava a dizer, duas fiadas de pilares onde assentava o palco em madeira que se designava por púlpito. E a área subjacente ao palco era uma espécie de caixa de ar, onde os escravos se afadigavam, quer para remover a água quando chovia, quando ela estava por debaixo do palco, ou então para colocar de pé o pano de cena. Ao contrário dos nossos dias, quando nós vamos ao teatro, o pano de cena abre e encerra quando a representação termina. Na época romana, este pano de cena estava subido e descia no início de cada representação. E era através de um mecanismo que estaria situado nestas concavidades quadrangulares que nós vemos aqui, que essa operação era realizada. Este pavimento onde eu me encontro é um pavimento constituído por um pavimento romano, um aparelho romano, que tem um nome estranho latino de opus signino. Na verdade, esta designação apenas surgiu no século XIX, ou já no século XX, mas atualmente tem-se esta ideia de que o opus signino era um cimento com cal e com muitos fragmentos de cerâmica moída, que ainda podem ser observados aqui neste local e que tinha a particularidade de tornar as superfícies impermeáveis onde fosse colocado. Portanto, temos aqui mais uma comprovação de que certamente entraria água quando a chuva caía e havia necessidade, naturalmente,
de remover esta água de forma a que ela não se concentrasse na zona inferior ao palco. Esta é uma das partes que podem ser vistas no Teatro Romano de Lisboa, mas existem outras áreas importantes que permitem ter hoje uma ideia quase completa de como seria o Teatro Romano de Felicitas Iulia Olisipo há cerca de 2000 anos. E outra das estruturas mais importantes de qualquer teatro romano é uma estrutura, um muro, que separa a zona onde se encontrava o palco e os atores da zona destinada ao público. E essa separação era realizada por um muro que estaria assente precisamente neste local e que tinha um comprimento, no caso do Teatro Romano de Lisboa, de cerca de 30 metros. A parte frontal deste muro, aquela que virava para o público, e já vos estou a dizer que o público se sentaria na parte norte da rua de São Mamede, o público veria esta grande estrutura retilínea, mas aquilo que mais aliciava os seus olhares era a zona frontal deste muro. E porquê? Porque esta parte frontal do muro tinha, em termos decorativos, uma grande exuberância. Tinha nichos semicirculares e retangulares, tinha estátuas colocadas na parte superior desta estrutura. Temos aqui uma réplica de uma estátua de Sileno, um exemplar original parecido com este encontra-se em exposição, na exposição permanente do Museu de Lisboa Teatro Romano, e a sua posição não seria virada para a zona dos atores, mas sim virada em sentido inverso para a zona dos espectadores. E isto porque o que havia que impressionar era, de facto, os espectadores que vinham a miúde ao Teatro Romano. Calcula-se, aliás, que em época de Augusto havia cerca de 70 dias feriados ou mais, exatamente dedicados a festas, dedicados a festividades em honra dos deuses, em honras militares, em honra de qualquer vitória militar, e que, ao longo do século I e século II, esses dias de feriado seriam muito maiores, provavelmente em quase cerca de 200 dias. É claro que pressupõe-se que uma massa enorme de escravos garantia a continuação do Império e a vida do Império. Mas, voltando aqui ao Teatro Romano de Lisboa, foi neste enorme muro, com quase 30 metros de comprimento, que foi encontrada uma inscrição que dizia que este muro, a que se dá a designação de proscenium, ou em latim proscaenium, foi melhorado, foi refeito, teve obras de melhoramento no ano 57 depois de Cristo, e que essas obras foram feitas por um sacerdote augustal, ou seja, um sacerdote de culto imperial, e que essas obras foram oferecidas em honra do imperador Nero. É curioso notar que a data de 57 depois de Cristo não estava propriamente gravada neste muro. No entanto, como é apresentada a titulatura do imperador Nero, nós tivemos a felicidade de saber precisamente a data em que estas obras de renovação foram implementadas. E mais curioso ainda é saber que, nesse mesmo ano, em Roma, o imperador Nero mandava construir, por sua própria vontade, um anfiteatro em madeira. Ora bem, a ideia de inaugurar esta obra de embelezamento do Teatro Romano de Lisboa não foi feita por acaso. O seu autor, que também sabemos quem era, conhecemos o seu nome, era um antigo liberto, aliás, um antigo escravo que se tornou liberto, designado ou chamado Caius Eius Primus. E, portanto, podemos entender que este liberto, Caius Eius Primus, sabia de antemão que em Roma o próprio imperador iria inaugurar o seu anfiteatro. E, portanto, uma data melhor do que precisamente o mesmo ano para
inaugurar aqui, nesta cidade do extremo ocidental do Império Romano, não foi feito ao acaso, e o ano 57 é de facto um ano muito importante para a cidade de Felicitas Iulia Olisipo. Mas o que mais se pode ver neste teatro? Já falámos deste muro, do muro do Proscénio. Falta-nos falar da zona destinada à elite citadina. Os oliciponenses mais importantes da cidade, e certamente que os havia, uma vez que Felicitas Iulia Olisipo era uma cidade rica, havia muitos mercadores, havia uma enorme indústria exuberante que aproveitava a riqueza que vinha do mar e exportava para todos os cantos do Império e, portanto, certamente não haveria falta de ilustres cidadãos que gostariam de ficar nos lugares mais importantes deste teatro. E a zona mais importante onde alguém poderia ficar sentado era precisamente neste local onde eu me encontro, que tem a designação de orquestra. É um espaço semicircular que estava pavimentado com lajes quadradas e retangulares em tons cinzento e cor-de-rosa. As pedras cor-de-rosa vêm da zona de Sintra e são calcário, e as pedras de mármore cinzentas vêm da região do Alentejo, e estas duas cores são precisamente as mesmas cores com que foi feito o tal muro do Proscénio que eu há pouco vos falei. Portanto, começa a delinear-se aqui um conjunto de ideias muito precisas que o tal Liberto Caio Zeias Primos tinha na sua ideia quando pensou numa obra importante para impactar a sociedade de então. As pedras do Proscénio, as pedras que revestiam a orquestra e outros elementos, tal como as estátuas que ornamentavam este muro na sua parte superior, tudo isto foi muito bem pensado na forma e no conteúdo, e foi muito bem pensado igualmente a data da sua inauguração, no ano 57 d.C. Temos que pensar também que estas estátuas, que esta é uma réplica, o original encontra-se no Museu Nacional de Arqueologia e outra peça igual encontra-se no Museu de Lisboa, Teatro Romano, na sua exposição permanente. Estas estátuas seguram uma espécie de cano, que não existe, não se conservou, mas tem uma concavidade que deveria conter uma espécie de cano. E estas peças estariam viradas para o público e hipóteses de reconstituição destas estátuas indicam que, muito provavelmente, daquela concavidade jorrava água até à parte inferior desta estrutura. O muro do Proscénio teria cerca de 1 metro de altura, ou um pouco mais, e, portanto, vemos aqui um conjunto de artifícios para impactar o espírito da população. Temos vários nichos, um muro revestido com pedras apelativas de várias cores e estátuas que jorravam água para um espelho de água criado na parte inferior deste muro do Proscénio. Mas vamos continuar. Se a parte mais importante da sociedade de então se sentava neste local, e podemos pensar que esta orquestra, que tem um formato semicircular, tem cerca de 17 metros de diâmetro, onde é que se sentava a restante população, que era muita, da cidade de Felicitas Iulia Olisipo? Não sabemos quantas pessoas terão habitado a cidade. Os cômputos que se fazem são sempre muito pouco certos, não temos dados para isso, mas entre 30 mil a 50 mil habitantes, de certo que habitariam esta cidade. Temos que pensar também que era uma cidade de mercadores e, portanto, uma população muito flutuante. De repente chegava muita gente, mas também progressivamente ia saindo e ia sendo substituída por outra. No entanto, vir ao teatro fazia parte de ser romano. Era um novo hábito que tinha sido introduzido, e assistir às representações clássicas, às peças escritas por gregos e por dramaturgos latinos, era um imperativo.
Não se era romano sem se vir ao teatro. A restante população, como estava a dizer, sentava-se ao longo da encosta. E esta é uma característica muito importante em termos da própria engenharia deste monumento romano. Em tempos, alguns investigadores chegaram a sugerir que este teatro tivesse uma grande costela grega, ou seja, houvesse aqui uma grande influência da construção grega que aproveita, os teatros gregos aproveitam as encostas, aproveitam as colinas exatamente para assentar os degraus onde a população iria assistir aos espetáculos e a criação de um teatro completamente isento, que não depende da topografia do local para a sua construção, é uma invenção perfeitamente latina. É, de facto, com Roma, com o Império Romano, que assistimos a este novo tipo de construção. E isso é inaugurado precisamente em Roma com o primeiro teatro em pedra que é construído na capital do Império Romano. Foi Pompeu o Grande que construiu no ano 55 a.C. o primeiro teatro de pedra na cidade de Roma. A partir daí começam a ser construídos mais teatros romanos que não dependem da topografia do local para a sua implantação. Não foi o caso do teatro romano de Felicitas Iulia Licipo. Aqui as bancadas estão apoiadas na própria colina e foi tirado o máximo partido não apenas desta inclinação, mas também da pedra que existia no local. Se nós olharmos em volta, vemos sempre estas pedras de cor bege, o biocalcarnito, ou seja, uma pedra fossilífera que contém muitos fósseis na sua constituição, e esta é a pedra deste local. Portanto, o que fizeram foi rebaixar o solo desta zona, aproveitar essa pedra para fazer os fustes, as bases, os capitéis, os silhares, que viriam a construir as bancadas regulares do teatro romano. Hoje em dia, como se pode ver, poucas pedras resistiram. Várias explicações se podem dar. A principal é o facto de ter existido um terremoto em 1755, ainda que não tenha sido esta enorme catástrofe a responsável pela destruição do teatro. O grande responsável pela sua destruição e a sua ocupação foi a renovação, a reconstrução da cidade após aquele cataclismo. Desde a altura em que o teatro romano deixou de estar ativo, e sabemos hoje que isso aconteceu provavelmente a partir do século V, finais do século V, inícios do século VI, que o teatro não foi completamente desmembrado. Uma população de baixos recursos aproveitou estes enormes muros, estas pedras, estes telhares, as colunas, os capitéis, as bases, para as aproveitar nas suas próprias construções. Construções modestas, pequenas habitações, como nós encontramos ali em cima, na única entrada para a bancada que conseguimos identificar. Curiosamente, aquela entrada tem a designação de vomitório. Vomitório é um termo latino que significa cuspir. Não vomitar, no sentido que nós empregamos hoje, mas atirar pessoas para fora. Portanto, uma entrada e uma saída que cuspia as pessoas para fora ou para dentro. É curioso como estes outros termos latinos se mantêm em palavras que nós hoje utilizamos habitualmente, mas com um sentido por vezes diferente. Mas vamos continuar esta visita. Dizer também já agora que esta tela que se encontra aqui à minha frente é uma tela que procura facilitar esta leitura das pedras que pouco falam, mas que afinal nos dizem muito. E aquilo que colocamos nesta imagem é a ideia de como seria de facto o Teatro Romano de Lisboa nesta zona inferior. Há aqui um erro de perspectiva, uma vez que esta tela deve ser vista do lado nascente completamente oposto, mas temos
elite, aos VIPs da cidade, poderíamos dizer que seria a plateia dos nossos dias, com as tais pedras de cor rosa e cor cinzenta. Temos depois 2 grandes degraus, possivelmente vestidos a mármore branco, não sabemos, mas talvez em comparação com outros teatros similares, e existia um muro que ainda acentuava mais esta diferença entre o local dedicado aos ricos e o local dedicado ao assento da restante população. Temos depois as bancadas com 9 degraus até ao primeiro corredor, onde se situavam os tais vomitória, em plural, vomitório em singular, por onde a população se poderia distribuir ao longo das bancadas. Se nós prolongarmos o nosso olhar pela parte superior, vamos dar precisamente àquele corredor, a zona mais plana que se vê lá em cima, por onde a população descia para a Imacábia. Vamos então continuar esta nossa visita pelo Teatro Romano e vamos pensar que somos dos felizardos que eram as pessoas mais importantes da cidade. E, se assim fosse, eu, quando saísse do teatro, ir-me-ia dirigir para este corredor abobadado a que se dá o nome de Aditus Maximus, ou Aditi Maximi em plural. Ora bem, aquilo que se conserva, apesar de não ser muito, permite-nos fazer a reconstituição desta zona do Teatro Romano. Com efeito, resta-nos aqui alguns blocos de pedra, sabiamente colocados de forma intrincada uns contra os outros, uma belíssima construção, que ainda hoje existiu, mas falta-nos tudo aquilo que existia na parte superior deste conjunto de blocos pétreos. E aquilo que falta é muito. Temos que imaginar que, por cima desta grande estrutura de silhares, existiriam outros sobrepostos e que, na parte superior, se desenvolviam em abóbada. E esta abóbada, bastante larga, iria bater exatamente neste alinhamento aqui e ir-se-ia encaixar neste conjunto de cimento que nós vemos neste local. De facto, isto não é rocha, embora pareça, é um cimento romano que se designa por opus. Opus significa aparelho, obra. Caimentício, ou seja, cimento. O cimento que nós hoje tanto falamos é um cimento que deriva desta receita romana e a palavra, o termo caimenta, significa pedra. Portanto, vemos este cimento romano que utiliza o biocalcarnito, a pedra, o cal, com argamassa, com imensa cal, e esta construção, esta forma de construir é extremamente robusta. O cimento atual, se não falarmos do betão armado, que tem uma malha metálica no seu interior, tem uma durabilidade muito menor do que este cimento romano. E como é que nós sabemos qual seria a largura desta entrada máxima ou principal? Sabemos porque temos aqui as tais pedras deste muro que depois se desenvolvia por cima de mim, e temos aqui um outro alinhamento do outro muro a norte que fechava exatamente este corredor. E este corredor prolongava-se até àquela zona onde estivemos inicialmente e onde se localiza a orquestra. O que é que nós podemos dizer mais sobre este teatro? Poderíamos, de facto, dizer muito mais, mas não se trata de uma visita para dizer tudo sobre o teatro. Naturalmente que uma visita ao Museu de Lisboa Teatro Romano e a este sítio arqueológico que se encontra aberto todos os dias, quando falamos num período normal de visita,
que não é o momento atual, é de entrada gratuita e, portanto, todas as pessoas podem visitar o Teatro Romano. Um bocadinho à semelhança daquilo que existia em época romana, ou seja, os teatros eram acessíveis a toda a população. Pierre Crimal, um célebre historiador, dizia que os teatros eram uma cidade dentro da cidade. E existem também outros autores que dizem que nunca a sociedade latina se havia visto confrontada num espaço tão pequeno com a própria cidadania, ou seja, pessoas importantes, senadores, cavaleiros, classe equestre, juntamente com os patrícios da cidade, mas também com a ralé citadina, com os escravos, com as prostitutas, com as pessoas de menor condição social. Era um espaço completamente democrático, aparentemente. No entanto, a separação social era completamente evidente. Era impensável um escravo sentar-se ao lado do seu dono. Era impensável as pessoas do povo ficarem sentadas na imacávia e, portanto, toda a gente sabia perfeitamente qual era o seu lugar. Portanto, esta democracia era apenas aparente. E, aliás, foi extremamente difícil convencer o Senado romano de que a construção de um teatro em pedra na própria cidade romana, na própria cidade de Roma, seria algo benéfico. O teatro grego era um sítio de democracia e não era isso que se pretendia em Roma. E, portanto, a construção do teatro de pedra de Pompeu o Grande em 55 a.C., apenas foi construída ou foi autorizada a sua construção pelo Senado porque Pompeu convenceu toda a gente de que o que ia construir não era propriamente um teatro, era um templo dedicado à deusa Vitória Victrix, a vitoriosa, ia construir um templo, mas que o acesso a esse templo tinha muitos degraus, era a bancada do próprio teatro. Portanto, o próprio Pompeu o Grande teve que arranjar um subterfúgio para convencer o Senado romano de que poderia construir finalmente em Roma um teatro em pedra. Isto quando, em toda a Península Itálica, existiam já teatros construídos em pedra. No entanto, Roma é a última onde isso acontece. E o que é que representa, afinal, o Teatro Romano de Lisboa? Foi um dos primeiros edifícios a ser construído na cidade. E o facto de não seguir a prescrição vitruviana do grande arquiteto Vitrúvio, que viveu durante a época de Júlio César e de Augusto, no século I, o facto de Vitrúvio dizer que os teatros nunca devem ser construídos virados para sul e deve ser escolhido um sítio plano para a sua edificação, bem, quando nós chegamos aqui vemos que é exatamente o oposto. Este teatro está virado para o Tagus, o rio Tejo da época romana, e está construído numa encosta e aproveitando-a. Portanto, isto obriga-nos a pensar se estas prescrições do arquiteto Vitrúvio, que era amplamente conhecido à época, mas seria apenas um dos muitos arquitetos romanos, ainda que para nós é muito importante porque é dos poucos ou o único em que restou um tratado, um livro em 10 compêndios com a designação de arquitetura, obriga-nos a pensar qual foi a razão subjacente para que essas normas vitruvianas não fossem seguidas. E, de facto, a explicação é, afinal, muito simples. O teatro romano está construído em meia encosta, virado para o rio Tejo, porque foi uma marca propagandística do próprio Império. Quem chegava à cidade romana de Lisboa via imediatamente este teatro romano construído a meia encosta e, portanto, sabia perfeitamente que estava a chegar ao Império Romano.
Esta é uma marca do Império Romano, um teatro construído nos inícios do século I d.C., com uma fase de remodelação realizada em meados do século I, no ano 57 d.C., e tem a vantagem de ser um sítio arqueológico da maior importância, aberta a todo o público e com um museu a ele dedicado.